Olá, queridas. Eu queria fazer uma recapitulação aqui com vocês sobre algo que nós vimos nos estudos anteriores sobre a cruz de Cristo. Na verdade, eu já tinha trazido essa conversa aqui com vocês de uma forma muito informal, só que nós não tínhamos gravado. Então, eu gostaria de hoje trazer de novo, mas dessa vez gravando, e vai se tornar uma grande recapitulação, um grande resumo do que nós estudamos na cruz de Cristo. Quando nós vimos essas aulas, nós vimos que foram 5 os propósitos para a obra da cruz. E eu queria somente citar e recapitular esses 5 propósitos, e a partir daí a gente vai ter um bate-papo aqui bem informal de como aconteceu, do porquê da necessidade de Cristo vir e morrer no nosso lugar, morrer e ressuscitar. Então, vamos lá. Quais são os 5 propósitos da cruz de Cristo? O primeiro propósito, que era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. Segundo propósito, que Jesus precisava ser o nosso substituto legal, ao levar sobre si o nosso pecado. Não o nosso pecado de práticas pecaminosas, mas o nosso pecado natureza. Nosso pecado, como a gente diz, original, a natureza pecaminosa. Terceiro propósito é que Jesus estava para ser feito pecado, natureza, né, pela humanidade. Quarto propósito, que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente em nosso lugar. E último e quinto propósito, que Jesus ressuscitaria dos mortos espirituais, trazendo de volta a vida e a natureza de Deus para a humanidade. Então, agora, para a gente poder entender de uma forma informal, como eu disse para você, o porquê desses propósitos terem acontecido, eu queria que você entrasse comigo num túnel do tempo e a gente voltasse, a gente fosse lá para o Jardim do Éden, lá na criação, né? Um pouco depois da criação, na verdade, a nível da Bíblia, do livro, a gente vai lá para Gênesis 3, quando aconteceu aquele episódio que a gente chama da queda do homem, da entrada do pecado, todo aquele movimento ali, todo aquele contexto. Bom, vamos lá. Como eu disse, é um bate-papo informal. Então, vai ser na minha linguagem, de uma linguagem bem simples para facilitar o teu entendimento. Eva estava lá no jardim e começou a manter um diálogo com a serpente. Na verdade, era Satanás, né, que estava ali personificado ali na forma da serpente. E eles estavam conversando e Satanás chegou e a serpente chegou e falou assim: puxa vida, Deus é mau, né? Isso na minha linguagem, gente, nas entrelinhas. Puxa, Deus é mau, né? Porque, olha só, ele criou esse jardim enorme, lindo, pegou vocês, colocou vocês aqui nesse jardim, só que falou para vocês: olha, vocês não podem comer nada, vocês não podem comer de nada que está nesse jardim. Que Deus mau esse, hein? Eva, por sua vez, sabia do que Deus tinha falado. E ela retrucou e falou: não, não foi isso que Deus falou. Deus disse que nós poderíamos comer de todos os frutos do jardim, com exceção do fruto que está nessa árvore aqui no centro do jardim. Porque no dia em que nós viéssemos a comer, ou se nós comermos do fruto dessa árvore, nós morreremos. A serpente, por sua vez, a mais esperta dos animais, tem certeza? Peraí, falou que vocês vão morrer, você tem certeza? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, na verdade, Deus estava com medo. Eu acho que Deus estava com medo porque ele sabia que a hora que vocês comessem, vocês poderiam se tornar conhecedores do bem e do mal, vocês seriam como ele. Então, eu acho que, na verdade, ele estava preocupado com isso.
E, gente, aqui eu faço um parênteses para vocês, porque como assim Deus estava com medo deles se tornarem como ele? Como assim, gente? O ser humano já era como Deus. Já era como Deus no sentido de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha a mesma natureza de Deus, uma natureza santa, uma natureza pura. Por isso podia ter comunhão. Por isso, todos os dias, na viração do dia, ou seja, no entardecer, Deus ia para poder ter comunhão, relacionamento, conversar, bater papo com eles. Porque tinham a mesma natureza, podiam ter comunhão. Então, peraí, eu acho que tem algo por trás disso. E aí eu queria convidar vocês de novo a entrar nesse túnel do tempo comigo e a gente mais atrás ainda. E lá na época quando foi escrito o livro de Isaías, Ezequiel, lá atrás, foi relatado que tinha um anjo de luz, que ele era lindo, ele tinha sido criado com toda formosura. E tinha muito poder, muita autoridade lá nos céus. E estava indo tudo bem, até que ele pensou no seu coração: subirei ao mais altos céus, pegarei o meu trono e colocarei acima do Altíssimo, e serei como ele. Espera aí, esse anjo, ele foi expulso do céu, levou um terço dos anjos junto com ele, que se tornaram os demônios, ele se tornou Satanás, e era quem estava ali, na verdade, enganando Eva, porque a palavra diz que ela foi enganada, né? Ela realmente foi enganada. Só que ela estava sendo tentada ali na hora, né? Só que se a gente agora pegar um pouquinho e a gente for lá no livro de Tiago, o livro de Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a serpente ali lançou para ela: olha, você tem certeza? Porque estou achando que ele está com medo, porque vocês vão ser como ele. Na verdade, ele que queria isso, né? Ele que queria ser como Deus, e ele plantou isso, enganou o homem, plantou isso no coração da mulher ali. E a palavra em Gênesis 3 nos conta que a mulher, vendo que a árvore era boa, agradável e desejável, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E só outro parênteses aqui: a árvore era boa, agradável e desejável, se a gente for num dicionário, a gente vai ver que é algo que se quer para satisfação imediata, vírgula, sem medir as consequências, sem se preocupar com as consequências. Foi isso que aconteceu, né? Porque naquela hora em que eles comeram daquele fruto, eu te pergunto, eles morreram? Aí você vai falar: não, Lília, eles continuaram vivos. Fisicamente, sim, eles continuaram vivos, não para sempre, porque chegou o momento depois em que, inclusive, eles morreram fisicamente. E, gente, é importante a gente entender isso, porque, na verdade, o ser humano ele não foi criado para a morte. Por isso, nós não conseguimos aceitar a morte. Dói tanto, é tão doloroso, nós não fomos criados para isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Na verdade, ali naquele momento, eles não morreram fisicamente, mas naquele momento exato, eles morreram espiritualmente. E o que significa isso? Entrou o pecado, entrou a sujeira através dessa desobediência, aquela natureza que eles tinham, que era como a mesma natureza de Deus, por isso eles podiam ter comunhão com Deus, eles era puro, santo. Aquilo não existia mais, agora era pecado, era sujeira, era mentira, era morte. E Deus não tem como ter comunhão com isso. Não dá. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso que ele viu, claro que ele viu que eles tinham errado, claro que ele viu que eles pecaram, que eles tinham desobedecido. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele ele é fiel, gente. Isso mostra a fidelidade dele. Deus não muda, ele é imutável.
ele foi lá na viração do dia, no entardecer, e chegou, e, Adão, onde você está? Adão, cadê você? Que eu não estou te vendo. Gente, vocês acham, como eu falei, que Deus não sabia que eles tinham pecado? Claro que sabia. Vocês acham que Adão falou, olha, eu me escondi, porque estava nu. Gente, eles estavam nu antes, eles nem sabiam, eles não tinham maldade nenhuma no coração. Era puro, era puro. Tudo era santo, né? E se os teus olhos forem bons, né, todo o teu corpo terá luz. Era tudo santo, era puro. E claro que Deus sabia que isso tinha acontecido, mas era como se ele tivesse nas entrelinhas falando assim, Adão, cadê você? Cadê aquele Adão que eu criei? Cadê aquele homem que eu criei, a minha imagem e semelhança, porque eu estou procurando aqui e não estou achando mais. Aquele homem que eu criei, a minha imagem e semelhança para ter comunhão comigo, não existia mais, por causa do pecado. Mas aí, como resolver isso? Sabe por quê, gente, essa pergunta? Porque Deus, ele só age na legalidade. Deus poderia falar, eu vou resolver isso aqui agora. Cadê aquela serpente? Eu vou acabar com ela e acabar e pronto, e purificar o homem. Ele poderia, gente, mas Deus só age na legalidade. O pecado entrou por um homem, por um ser humano. Então, ele tinha que ser vencido por um homem. Mas como? Se a partir daquele momento, todo mundo que nasce, todo mundo, absolutamente todo mundo, que nasceu antes da gente, que nasceu aqui na nossa geração, que nasceu hoje, ou que ainda vai nascer hoje, que vai nascer para frente, para as próximas gerações, todo mundo nasce com essa natureza pecaminosa, o que a gente chama da semente adâmica, da semente de Adão, da semente do pecado. Todo mundo nasce assim. Então, como o pecado entrou por um homem, como ser resolvido por um homem se todo ser humano nasce no pecado, nessa natureza pecaminosa, não teria como. E aí Deus já tinha tudo planejado desde antes da fundação do mundo, mas ele veio com esse plano maravilhoso. E eu costumo brincar, né, com muito respeito, com muita reverência, mas dizendo assim que Deus pegou e mandou o anjo falar com Maria, como se fosse assim, Maria, olha só, eu tenho um plano mirabolante para você. Tenho um plano mirabolante, eu queria saber se você quer aceitar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você conceberá, e você dará à luz a um filho, e esse filho se chamará Jesus, e ele salvará o mundo dos seus, ele será filho de Deus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. E Maria aceitou, e ela falou, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer, eu não sei como isso vai fazer. No original grego, ela está falando assim, Senhor, olha, eu me rendo, eu aceito isso, eu estou disposta, eu não tenho ideia como isso vai acontecer, mas eu me rendo. E por que é importante falar isso, gente? Porque, sim, nasceu uma criança. Nasceu uma criança, ou seja, nasceu de Maria, nasceu um bebê humano, ser humano. Só que não tinha a semente adâmica. Por que não tinha semente adâmica? Porque ele foi concebido por uma ação milagrosa do Espírito Santo. Não houve um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, no caso, entre Maria e José, e daí nasceu Jesus. E se tivesse sido assim, poderia até ter o nome de Jesus, mas não adiantaria nada, porque teria nascido com a semente adâmica, teria nascido com essa natureza pecaminosa. Mas nasceu um ser humano que não tinha a semente adâmica, porque ele veio do próprio Deus, ou seja, era um ser humano, sim, mas era um ser humano com a natureza de Deus. Tal como o ser humano tinha sido criado lá no Jardim do Éden. Então, Jesus veio com esse propósito, e de
morrer no nosso lugar, de não apenas nos livrar de uma morte eterna, mas também de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós podemos chegar com ousadia diante do trono do Santo, diante do Santo dos Santos, e ter comunhão com Deus em todo o tempo. E no original, sabe o que quer dizer? Que o Espírito Santo te toma pela mão e fala assim, pode vir, porque o véu foi rasgado, não há empecilhos, você pode estar em comunhão na presença de Deus, na presença do teu Pai, a hora que você quiser. Então, isso era necessário acontecer, gente. E era tudo que a gente precisava. Então, Jesus veio, além disso, ele também viveu aqui como um homem cheio do Espírito Santo, para mostrar para a gente que é possível sermos mulheres, né, homens também, seres humanos guiados pelo Espírito Santo, e esse é um convite que ele nos faz, me deixa te guiar, né, para que a gente possa estar sendo luz nesse mundo, para a gente possa estar experimentando a boa, perfeita, agradável vontade dele. Mas voltando aqui, Jesus, ele precisava morrer essa nossa morte. E é importante, eu li ali num dos propósitos, que Jesus precisava morrer a nossa morte espiritual. Porque, gente, olha só, pare e pensa comigo. Depois, no tempo de Jesus, quando ele já estava fazendo o seu ministério, né, fazendo os seus milagres, pessoas ressuscitaram. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva, pessoas foram ressuscitadas. Lá no Antigo Testamento também, profetas ressuscitaram, através do poder de Deus, ressuscitaram pessoas. Só que essas pessoas voltaram a morrer. Por quê? Porque tinha sido uma ressurreição apenas física. Então, não bastava uma ressurreição física. Jesus, ele precisava morrer a nossa morte espiritual. E é importante a gente entender isso, porque não bastava... E por que tinha que ser Jesus? Por causa justamente dele ter uma natureza santa. Não adiantava uma pessoa, não, peraí, pode deixar, eu vou morrer no teu lugar. Lília, olha só, eu gosto muito de você, eu acho você muito legal, eu vou morrer no teu lugar, pode deixar que eu vou morrer. Não ia adiantar nada, gente. Por mais que eu fosse grata a essa pessoa, não ia adiantar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa também tinha a mesma natureza pecaminosa que eu. Maria, ela era uma jovem, a palavra nos diz que ela era uma jovem temente a Deus, né? Ou agraciada, que recebeu a graça, que recebeu o favor de Deus. Ela era uma pessoa, sim, temente a Deus, demais. Mas ela, como ser humano, também precisava de um Salvador. Aquele Salvador que ela gerou também seria o Salvador da vida dela, para resgatar a natureza pecaminosa, porque ela era ser humano como eu, como você. Então, todos nós precisávamos, não adiantava alguém se colocar no nosso lugar para morrer, não ia adiantar nada, por causa dessa semente do pecado. Então, Jesus, que não tinha essa semente pecaminosa, ele era o único que poderia morrer por nós. Se lembra? O pecado entrou por um homem. O pecado teria que ser vencido por um homem. Só que um homem sem pecado. Jesus, que não tinha a semente adâmica, não tinha a semente do pecado. E o mais interessante também é que não bastava Jesus apenas morrer a nossa morte física. E é interessante também a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa que a pior dor que Jesus sentiu, a gente dá muito valor à morte física de Jesus, e muitas vezes isso é mal até interpretado pela igreja no geral. Porque a gente dá um valor enorme à morte física dele, e eu não estou aqui desmerecendo, não estou dizendo que foi insignificante de maneira alguma. Olha, gente, o que ele sofreu na carne, no seu corpo, a gente não consegue imaginar. Eu costumo dizer que por mais que a gente veja
aquele filme do Mel Gibson, né, Jesus, né, a gente não consegue dimensionar a dor, o sofrimento, o escárnio, tudo que ele sofreu. Só até um parênteses aqui, uma curiosidade, mas para vocês verem a crueldade. Na cruz, teve uma hora que Jesus pediu, que ele estava com sede, né? Me dê água. E eles pegaram uma esponja e molharam num vinagre e colocaram nos lábios dele. Só isso aí já seria terrível. Porque vinagre ia dar mais sede ainda. Devia doer, estava todo, né? Devia estar doendo, machucado. E só isso já era horrível. Só que ainda é pior. Naquele tempo não tinha, né, como hoje, banheiros sanitários com descarga, não existia isso. As pessoas faziam as suas necessidades ali no chão, nas valas, e tinha um pouco de água e tinha ali alguma coisa. E existiam alguns locais que tinham ali algumas valas para as pessoas fazerem suas necessidades e tudo mais, e colocavam ali vasilhas com vinagre e algumas esponjas. E aquelas esponjas, aquelas pessoas, após fazerem suas necessidades, molhavam aquelas esponjas naquele vinagre e se limpavam com aquilo. Foi essa esponja que eles pegaram e deram aos lábios de Jesus. Isso é histórico, tá? São historiadores que falam, isso não está na Bíblia, né? É parte histórica, né? Que é relatado isso. Então, né, a gente acredita no sentido historicamente, né, do que foi contado. Mas o que chama atenção aqui é para vocês verem a crueldade, e isso dói na gente. Só que a pior dor para Jesus nem foi essa. A pior dor foi a separação do Pai. A pior dor foi quando ele, carregando todo o nosso pecado natureza, a nossa natureza pecaminosa sobre ele não tinha mais como ter comunhão com Deus. Igual que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Igual que acontece hoje com as pessoas que ainda não receberam a Cristo, que ainda não conhecem essa obra redentora, que ainda não experimentaram e que estão afastadas de Deus, estão mortas nos seus pecados e delitos, como nós estávamos antes de conhecermos o amor de Deus e nos rendermos, crermos nessa obra redentora de morte e ressurreição. Então, essa foi a maior dor que ele sentiu, a maior dor, a separação do Pai, por causa de uma natureza pecaminosa, que não era dele, que era nossa. E era essa morte que ele precisava vencer, não a morte física. Porque se ele tivesse morrido apenas a nossa morte física, e levado a nossa natureza pecaminosa sobre ele, e morrido apenas a morte física, não teria adiantado nada. Ele teria ido para ele estava levando sobre si a nossa natureza pecaminosa, ele teria ido para uma eternidade sem Deus, já que ele estava assumindo o nosso lugar. O que ele levou sobre si foi a nossa natureza espiritual, a nossa natureza pecaminosa. E a morte física, sim, foi a porta de entrada para ele acessar essa morte eterna, que era nossa, e que ele foi, e que ele experimentou, mas que o Espírito Santo, após o terceiro dia, foi lá e o resgatou. E quando resgatou, ele trouxe ele de volta para a vida. E espiritualmente falando, esse ato, para nós que cremos, para nós e para todos aqueles que creem nessa obra de morte e ressurreição, para todos nós, houve a ressurreição espiritual também. Por isso que se nós morremos com Cristo, espiritualmente falando,
né? Ao crermos nessa obra redentora, nós ressuscitamos com ele, espiritualmente falando, para uma vida eterna, para uma comunhão eterna com Deus. Esse é o propósito da cruz. Esse é o grande propósito. E se você falar, Lília, mas as pessoas parece que não estão nem aí, elas não percebem isso, não percebem, porque 2 Coríntios 4:4 revela isso para a gente, né, de que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem à revelação da glória de Cristo, ou seja, cegou o entendimento para que eles não cheguem à revelação da obra redentora de Cristo, que muda a eternidade, que muda a vida de qualquer pessoa. Então, eu queria trazer esse panorama de uma forma muito informal para você. A morte que Jesus precisava morrer era a nossa morte espiritual. E a morte física dele foi a porta de entrada para ele morrer espiritualmente, levando a nossa natureza sobre ele. Mas no terceiro dia, o Espírito Santo ressuscitou. E isso abriu essa porta para que nós pudéssemos estar com eles, com Deus, para sempre. Espero que isso tenha trazido uma visão para você, uma visão assim aberta, esclarecedora, de uma forma muito simples, sem aprofundar nada em teologia, mas para você entender que essa obra foi uma obra de amor. Ele não precisava ter feito isso, mas ele ama tanto você, ele ama tanto a mim, que ele decidiu, né, se permitiu, né, ser entregue no nosso lugar, ser o nosso substituto legal. Ou seja, o primeiro Adão trouxe morte. Jesus é chamado também do segundo Adão, aquele que veio resgatar a vida. Isso tudo por amor, porque ele se importa. Então, mantenha firme a sua fé, a sua crença nesse que morreu, ressuscitou, está vivo para sempre, tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. E fez isso tudo somente porque ele ama você. Que Deus te abençoe e a gente se vê em outro momento.